Bom dia a todos mais uma vez. Então é contando com o amparo da espiritualidade amiga que a gente vem aqui hoje para conversar um pouquinho sobre um tema que parece tão simples, mas é tão complexo, né? O tema Sede Perfeitos, que é o convite que Jesus nos faz. E quando a gente fala de perfeição, é algo ainda tão distante de nós, parece algo inalcançável, né? Eu peguei uma tradução, uma conceituação da palavra perfeição no dicionário, e lá diz que é o mais alto nível numa escala de valores. Ou seja, a perfeição ela é então uma construção de valores que chega no seu mais alto nível. É um convite que Jesus nos faz. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Nosso Pai espiritual que é Deus, o nosso Criador. E aí Kardec, no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo inteiro vai tratar do tema Sede perfeitos e Kardec esclarece para a gente o seguinte. Quando Jesus fala, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Na nossa escala de evolução, no nosso nível de atraso evolutivo, porque Jesus falou isso há mais ou menos 2000 anos atrás, é inimaginável ainda hoje a gente pensar em sermos perfeitos como Deus. Mas Jesus tinha que passar a mensagem, ele tinha que dar o recado. Por quê? Para nós começarmos a trabalhar esses valores o quanto antes. Porque a gente já perdeu muito tempo, somos os exilados de capela. Estamos no mundo de provas e expiações, então até quando nós vamos esperar? E aí Kardec esclarece o seguinte, quando Jesus nos convida a sermos perfeitos, ele não pede a perfeição absoluta e plena, como ele já tinha, que Jesus era um espírito pleno, ele já era um espírito perfeito. Ele pede de nós uma perfeição ao menos relativa. Vamos trabalhar alguns valores, vamos crescer, fazer a reforma íntima, nos melhorarmos de alguma forma, porque em algum momento das várias reencarnações nós vamos alcançar essa perfeição. E é interessante que pela leitura dos livros espíritas que a gente faz, a gente percebe que mesmo aqueles espíritos que já estão em Sírios, nos planetas espirituais mais evoluídos, mais felizes que a Terra, ainda são espíritos imperfeitos. E aí a gente pensa, né, puxa vida, aqueles espíritos de destaque que Emmanuel ainda deve estar perto da gente, né? Mas Lívia, que foi esposa de Emmanuel, e a mãe de André Luiz, que já estava no planeta mais evoluído, a gente vê a pureza desses espíritos nas leituras que a gente faz, o espírito de abnegação, de resiliência, de aceitação das coisas, né, das provas e dificuldades da vida, e ainda assim, eles são espíritos imperfeitos. Aí a gente tem uma ideia do quanto nós ainda estamos distantes da perfeição. E aí o convite de Jesus é para quê? Vamos avaliar dentro de nós o que nós precisamos mudar. Quais são os obstáculos que nós temos para chegar à perfeição? Que eu acho que são os dois pontos mais importantes do tema. Quais são os obstáculos e o que a gente precisa trabalhar para vencer esses obstáculos, não é? E aí, é interessante que essa passagem, esse convite que Jesus nos faz ser de perfeitos, ele está no capítulo 5 de Mateus, junto com as bem-aventuranças. Então é muito interessante porque as bem-aventuranças fazem parte de um roteiro que Jesus traçou para a gente naquele momento, quando ele subiu ao monte, dizendo quais os valores que a gente precisava desenvolver para chegar à perfeição. Primeiro ele traz tudo aquilo que a gente precisa fazer, ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele vem trazendo aquela realidade da época, dizendo assim, agradeçam as dores que vocês sentem, agradeçam as dificuldades, as provações que vocês passam, porque serão bem-aventurados no céu, no reino de Deus. Ele promete pra gente, né? E depois daquela escala tão linda das bem-aventuranças, de toda aquela explicação, que ele vem dizendo que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, aí no final ele vem e fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Então eu vou fazer uma leitura dessa parte do Evangelho que diz assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes o que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí a gente começa a refletir. Por que Jesus deixou para fazer esse convite no final das bem-aventuranças
E no tópico anterior ele vem falando, amai os vossos inimigos. Ele vem primeiro trazendo essas lições de conduta moral, de evolução espiritual, de resignação, de resiliência, dos passos que a gente precisa. Ele vem falando de amor, de caridade para com os outros, para conosco mesmos. E aí no final ele lança o desafio, amai os vossos inimigos. E ele esclarece, amar quem nos ama é muito fácil. Estar bem com quem está bem conosco é muito fácil. Mas e quando nós estamos diante daqueles que são os nossos adversários nessa vida, ou em vidas passadas, que vêm ao nosso encontro no plano espiritual? Eles estão desencarnados, nós encarnados, eles estão ao nosso redor. Como que nós devemos, como que nós podemos lidar com essa situação? Né? E aí Jesus vai nos ensinar que dentro da lei de amor está a lei de caridade, que envolve todas as outras virtudes. E quando a gente pratica a caridade, a gente consegue evoluir mais rápido. E amar os nossos inimigos é uma forma de caridade. Mas o quanto é difícil isso, né? O quanto é difícil a gente conviver com pessoas que têm pensamentos diferentes da gente, com pessoas que estão ali nos instigando o tempo inteiro, nos convidando ao embate e acordando dentro de nós aquele animal que já estava adormecido, o nosso lado animal. Isso acontece com todo mundo o tempo inteiro, não é verdade? Em todos os lugares por onde a gente passa, a gente sempre encontra alguém que vai ser o calo no nosso sapato. Aquela pessoa que incomoda, aquela pessoa assim, que você tem vontade de abrir a cabeça dela e enfiar a verdade lá dentro, mas que a gente não consegue. E aí Jesus mostra para a gente também as nossas limitações. Em todos os ensinamentos de Jesus, ele vai sempre esclarecer para a gente assim, olha, você precisa perdoar. Por quê? Porque você também precisa de perdão. Você precisa compreender, porque você também precisa ser compreendido. E nós temos tanta dificuldade de entender essas coisas, nós temos tanta dificuldade ainda de fazer a caridade plena. A caridade material é a mais fácil para nós, aquela que a gente consegue fazer, que é tirar um dinheiro do bolso, fazer uma doação material. Uma roupa que a gente não usa, que a gente não gosta mais, é muito fácil para a gente pegar, tirar do guarda-roupa e doar para alguém. Mas aí, alguém aqui já fez a experiência de chegar perto de um morador de rua e dar um abraço? É algo que nos incomoda de várias formas. Primeiro, que a gente tem medo. A gente não sabe quem é aquela pessoa, qual é a intenção dela. Segundo, uma pessoa que não cuida da higiene há muito tempo. Então, a gente ainda não consegue fazer a caridade plena igual Jesus fazia. Jesus abraçava os mendigos, limpava os leprosos, não é? E o Chico fazia isso. E a gente, por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha essa consciência, que a gente tem que acolher os nossos irmãos, sem essa distinção, sem preconceito, a gente assume que é algo que não é fácil, não é? É algo que é muito complicado para a gente. Em contrapartida, se a gente vê esse obstáculo para acolher esses irmãos assim, de uma forma mais calorosa, mais consoladora, a gente percebe que é isso que eles precisam, né? ou pelo menos a maioria deles. Né? A gente conhece pessoas que fazem trabalhos com moradores de rua e essas pessoas relatam para a gente o seguinte, eles falam para a gente assim, que eles querem ser vistos, eles querem ser olhados nos olhos, eles querem se sentir visíveis, porque a sociedade tem essa cultura, né, de quando vê, atravessa a rua, passa do outro lado. É claro, a gente vive numa sociedade de muita violência ainda, de muita insegurança. Então é normal, é natural a gente ter esse medo. Mas muitos deles que estão ali naquela situação, às vezes por um processo expiatório, por um processo de provação, muitos a gente sabe que saíram das casas por causa do vício de drogas, de bebida e etc. Né? A família não deu conta, eles foram morar na rua, continuam no vício e são mal intencionados mesmo. Mas tem muitos, né? A gente pega o livro Céu e Inferno, tem a história de um príncipe que reencarnou como mendigo e ele fazia trabalhos artesanais para ajudar as mães que tinham filhos que estavam assim à mercê da boa vontade dos outros. Então todo o trabalho que ele fazia, todo o dinheiro que ele ganhava com aquela arte dele, ele distribuía para aquelas pessoas que precisavam. Então assim, ainda hoje nós temos moradores de rua nessa situação, que estão passando por um processo expiatório, estão ali, são pessoas de bem,
estão naquela condição porque tem que passar pela prova, mas são pessoas de bem. E eles falam, né, quando chega esse grupo de auxílio, que vai levar um alimento, um cobertor, eles falam, é tão bom quando vocês nos olham nos olhos. Quando vocês vêm trazer o alimento, não só o alimento material, mas não é só trazer e entregar, quando você se dispõe a conversar com a gente 5 minutos que seja. Então isso para eles é o mais importante, porque o alimento eles sempre vão conseguir de alguma forma, o alimento material, né? Mas aquele tempo que a gente se dispõe para estar ali com eles, lembrando que são seres humanos, que são filhos de Deus, que Deus está olhando por eles, muitas vezes convidando a retomar o caminho, dando uma orientação, e muitos saem das ruas por causa desses trabalhos que são feitos por grupos de todas as religiões, não só espíritas. A gente conhece um grupo especial que é espírita, mas eles mesmos falam que são vários grupos de várias religiões que estão nas ruas aí durante a noite, nos finais de semana, levando não só o alimento, mas dando um aperto de mão, levando uma palavra de consolo, uma palavra amiga, né? Então esse é o convite que Jesus nos faz quando ele nos diz, sede perfeitos, olhe para o seu irmão sem julgamento, sem preconceito, trabalha isso dentro de você, que é o seu igual. Nós nascemos, reencarnamos em condições materiais diferentes, mas todos com o mesmo propósito, que é evoluir. Todos somos filhos de Deus, criados da mesma forma, trilhando a mesma estrada para chegar no mesmo lugar. E aí ele nos ensina, se você tem uma condição financeira confortável, favorável, faça bom uso dela, porque ela está com você por empréstimo. Ela está com você temporariamente. Se você fizer bom uso, ótimo. Mas se você fizer mau uso, você vai responder pelo mau uso que você fez, né? No livro Céu e Inferno também traz um relato de uma companheira que tinha uma condição favorável muito boa e fazia muita caridade. E quando ela chega no plano espiritual, ela fala assim, agora eu quero ir pobre. Porque para mim era fácil fazer a caridade porque eu tinha muita abastança. Agora eu quero me testar e fazer a caridade quando eu não tiver coisas materiais suficientes. E ela reencarnou numa família humilde, trabalhou muito e conseguiu vencer essa prova. Então, tudo na nossa vida é oportunidade de crescimento. Todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que acontece na nossa vida é oportunidade de crescimento, de evolução, de reavaliação, de reforma íntima, não é? Sempre para a gente pensar o porquê da doença, o porquê da dificuldade, o porquê do filho difícil. Às vezes a gente vê as mães reclamando dos filhos, o filho é difícil, mãe, pai, né, o que for. Filho é difícil, filho é complicado. E aí a gente pensa assim, poderia ser pior. Não reclama não, porque poderia ser pior. Então assim, vamos trabalhar isso agradecendo a Deus a dificuldade que a gente tem, os filhos que a gente tem. Né? Há poucos dias fizemos o atendimento de uma mãe que chegou para a gente, né? A gente perguntou o que a gente pode fazer para te ajudar, o que está acontecendo. Meu problema é o meu filho. Meu filho é uma pessoa muito boa, meu filho é uma pessoa de bem, é trabalhador, é honesto, mas parece que a vida dele está travada. Porque tudo que ele faz, ele está indo certinho, acontece alguma coisa e agora ele está preso de novo, ele ficou solto 20 dias, aí a polícia pegou, viu que tinha passagem pela polícia e prendeu de novo. Então a gente pensa assim, nossa, quanta injustiça, né? E aí a pessoa vai relatando que ele tem um envolvimento com droga. Envolvimento com droga, mas é uma pessoa bem, ele quer sair, ele tenta sair, mas ele não consegue. E aí ela foi falando, e a gente vai pensando, né? Puxa vida, como os nossos problemas são pequenos, perto do que ela está relatando. E aí ela foi falando, e chegou uma hora, ela falou assim, mas eu já falei que eu não vou visitar ele lá mais não. Porque eu fiquei muito chateada da última vez que eu fui, porque ele me falou que está vendendo uma droga lá dentro, que é uma droga que nem ele tem coragem de usar, de tantos prejuízos que ela traz para a saúde, para o usuário, que é uma droga muito forte, que ele vende, mas ele não tem coragem de usar. Aí eu perguntei para ele, mas então por que você está vendendo? Não, porque os outros presos pedem e eu vendo. E aí depois de escutar toda a história, a gente vai trazer o esclarecimento na visão espírita, né? Assim, olha, nós temos vinculações com os nossos filhos, né? Se não, de vidas passadas, às vezes o filho vem nessa família porque ele precisa absorver valores dessa família. E ali é estabelecido o vínculo. Nós temos a obrigação, o dever de cuidar dos nossos filhos, de orientar e de amparar. Os nossos filhos, principalmente quando eles crescem, eles chegam na idade adulta, eles começam a exercer mais fortemente o livre-arbítrio.
Porque até os 18 anos a gente ainda consegue tolher um pouco, colocar um pouco de limites. Nós somos as autoridades, eles têm que seguir regras. Mas num dado momento eles alcançam a maioridade, às vezes vão morar sozinhos, e eles vão exercer o livre-arbítrio de uma forma mais plena. E tudo na vida são escolhas. Então, se o companheiro resolveu seguir aquele caminho do vício das drogas, a gente não tem o que fazer. A gente não tem como obrigar o companheiro a parar se ele não quiser. Né? Então, o nosso papel qual que é? É amparar, é orientar, é estar à disposição e fazer o quê? E orar por ele, que é uma forma de caridade. Orar pelo companheiro. E lembrando que nós somos espíritos eternos. Pelo relato dela, eu não falei com essas palavras tão objetivas, mas eu deixei claro para ela o seguinte: nessa vida, provavelmente ele não vai deixar o vício. Uma pessoa que já está na idade adulta, que já foi casada, que já teve emprego, ela disse que ele foi internado numa clínica, que ele se tornou coordenador da clínica, que ele dirigia ambulância, que ele ia resgatar as pessoas nas ruas, e ainda assim ele voltou para o vício. Ou seja, ele chegou num grau que dependia somente dele querer deixar, mas ele não quis. Então, assim, a gente vai abandonar a pessoa? Não, essa não é a solução. A gente vai virar as costas? Não. Posso fazer orientar, é estar ali à disposição, sem ser conivente com o erro do outro. Então, muitos são os convites que a vida nos traz a todo instante, lembrando que muitas vezes nesse processo de muita dificuldade com as pessoas que convivem com a gente, que a gente vê como os nossos adversários, são pessoas que lá atrás estiveram envolvidas conosco e nós vemos o início daquele vício, daquela dificuldade daquela pessoa. Muitas vezes nós desviamos aquela pessoa do caminho em vidas passadas e agora a gente quer se ver livre do fardo. Às vezes a pessoa não está dentro da nossa casa, mas ela está no nosso núcleo familiar. Ela está no nosso ambiente de trabalho. Ela está próxima de nós de alguma forma, ela chega até nós de alguma forma. Então é o convite que Jesus nos faz, que deixemos de lado os nossos preconceitos, os nossos pré-julgamentos, né? Aquela ideia de achar assim, que nós somos os melhores, nós somos os donos da razão. Aquela questão assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Se você quiser ter razão, você vai sempre estar no embate, sempre no processo de discussão, sempre apresentando argumentos que são falíveis, que são falhos, que se a gente parar para pensar, muitas vezes o que a gente critica no outro é aquilo que a gente faz. E se a gente não tem o mesmo defeito, a gente tem outro até pior às vezes. É quando Jesus nos diz, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Né? Ou então enxerga o cisco no olho do outro e não enxerga a trave no seu. Não é? Então, como é difícil ainda para a gente chegar à perfeição. Como é muito difícil. Mas Jesus reforça, né? E Kardec também vem trazer para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos pede uma perfeição relativa. Jesus nos pede que comecemos a trabalhar o quanto antes esses valores. Nós precisamos nos livrar de tudo isso, né? E aí, no início eu falei, da gente refletir quais seriam os obstáculos para a gente vencer essas dificuldades que eu citei aqui, são muitas outras que a gente ainda traz. Quais são os maiores obstáculos que vocês acham que a gente encontra para chegar à perfeição? Pode falar sem medo, gente. Não tem certo e errado, não. Certo. Egoísmo. Nosso egoísmo. O que você falou? Nós mesmos. Exatamente. A resposta é exatamente essa. Nós. O egoísmo. Né? Os Espíritos nos trazem de forma clara e bastante expressiva o egoísmo e o orgulho. São as chagas da humanidade. São os maiores obstáculos que nós encontramos. Eles dizem que a partir do egoísmo, principalmente, se desenvolvem todos os outros vícios que nós trazemos dentro de nós. Ou seja, é algo tão simples de se falar. Se nós resolvemos a questão do egoísmo, está tudo resolvido. Nós conseguimos eliminar todos os nossos males, todas as nossas mazelas, a grande maioria das nossas imperfeições, porque aqui na Terra nós não conseguiremos ser perfeitos. Aqui ainda é mundo de provas e expiações, estamos na fase de transição para o mundo de regeneração. E ainda que reencarnemos em outros planetas próximos da Terra, ainda não teremos alcançado a perfeição, não é? Mas se a gente conseguir extirpar isso da gente, daremos um salto evolutivo gigantesco. E essa resposta, ela está aqui, ó, na questão 785 do Livro dos Espíritos, que vai dizer o seguinte. Kardec pergunta para os Espíritos.
Qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta: o orgulho e o egoísmo. Certeiro, né? Progresso moral. Que o egoísmo é uma negação da lei de amor, da lei natural, da lei divina, que Jesus fala, né, quando ele é questionado, qual é o maior de todos os mandamentos? O maior, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é a primeira lei. E o egoísmo é totalmente contrário, é a negação dessa lei. E na questão 913, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E os espíritos respondem já na questão 913, lembrando que o livro tem mais ou menos 1.200 perguntas e respostas. Então nós já estamos na 785. Eles responderam e no 913 eles respondem assim: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai os vossos vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. É a colisão de interesses, né? Querer sempre levar vantagem em cima do outro, querer sempre ter razão, né? E aí, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec traz para a gente, ele vem destrinchar esse convite de Jesus do Sede Perfeitos, traçando para a gente algumas diretrizes do homem de bem, do verdadeiro espírita, alguns passos que a gente deve seguir para alcançar essa perfeição e evoluir enquanto espíritos, né? E aí ele fala assim, olha, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Lembrando que a gente tem a justiça divina e a justiça do mundo, que a gente precisa seguir regras, seguir leis, porque mesmo com as inúmeras leis que a gente tem, o volume de processo no judiciário é assustador, porque se todos cumprissem a lei, não precisaria da justiça divina, da justiça do mundo material atuar de forma tão incisiva nas nossas relações com o outro, né? E porque a gente não consegue respeitar o espaço do outro, a liberdade do outro, é que nós ainda estamos nessa situação. E aí ele faz um convite também que Santo Agostinho praticava muito. Kardec diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que interroga a consciência sobre seus próprios atos. É aquele que faz a autoavaliação diária dizendo o seguinte: eu lesei alguém? Eu fiz algo contrário à lei de amor, de justiça e de caridade? Porque Santo Agostinho, não sei se vocês sabem, ele tinha esse hábito de todos os dias, no final do dia, ele fazer uma relação das atitudes dele naquele dia, das atitudes positivas e negativas. Ele mesmo fazia essa autoavaliação para ele entender onde ele precisava melhorar. E essa é uma grande dificuldade que nós trazemos, de enxergar o nosso erro, de querer ter sempre razão. Né? É um grande obstáculo, porque enquanto a gente achar que a gente tem razão, que nós somos os certos, que a verdade está com a gente não vai caminhar. A verdade está com Deus. A razão está com Deus. Então não tem que ficar discutindo quem tem razão, quem não tem, quem é o melhor, quem sabe mais, quem sabe menos, porque o convite de Jesus é que nos amparemos uns aos outros, que caminhemos juntos, de mãos dadas, né? Muitos casamentos acabam por falta de diálogo, por falta de entendimento, por questões tão banais. Não é que a pessoa casou e tem que ficar casada pro resto da vida, não. A gente não está fazendo julgamento de quem se separa, de quem se divorcia. Mas como eu trabalho com processo de família, a gente vê muito que os casamentos acabam por questões banais, por falta de diálogo, por falta de espiritualidade. Porque se a gente estiver dentro da casa de oração pelo menos uma vez por semana, a gente está ali alimentando a nossa alma. Por mais que a gente faça as nossas orações em casa, por mais que a gente tenha uma conduta reta, é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto para ajudar quem precisa lá fora e para alimentar a nossa alma, trocando ideias, aprendendo um pouco mais, não é? Quando eu escolhi o tema, eu falei, puxa vida, como é difícil falar de perfeição quando a gente tem certeza de que a gente não é perfeita. Quando a gente olha e fala assim, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo. Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim o ditado? Então, de tanto a gente falar, de tanto a gente repetir, aquilo vai ficando gravado na nossa mente, a nossa consciência começa a cobrar nas nossas condutas diárias. Puxa vida, eu fiz isso, eu falei aquilo, agi errado dessa forma, vou pedir perdão. E a dificuldade que a gente tem de reconhecer que errou? Primeiro, de reconhecer que errou. E segundo, de pedir perdão. Chegar para o outro e falar, eu errei, você me desculpa, não devia ter falado o que eu falei. Então, assim, são os obstáculos que a gente mesmo cria para dificultar isso.
Sigamos então o exemplo de Santo Agostinho. E aí depois Kardec vem. Kardec vem e diz assim: o homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, ele deposita a sua fé em Deus, sabendo que nós devemos agir com resiliência, com resignação, que nós temos um Pai que nos corrige, que nos educa pelo amor. Tem aquela frase que fala assim, né? Quem ama, educa. Quem ama, educa. É muito bom os momentos de brincadeira com os nossos filhos, de descontração e etc. Mas se a gente não colocar um limite, né, a gente perde o respeito, a gente perde a autoridade. E assim é com Deus também. Ter essa certeza de que Deus está olhando por nós, de que tudo que acontece é resultado das nossas próprias escolhas e ainda assim Deus nos estende a mão a todo instante. Ele está ali perto de nós a todo momento. Se a gente erra uma, duas vezes, por que Jesus nos ensina o perdão? Ele vem ensinar que nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Que dirá Deus que é o nosso Pai? Não vai nos perdoar. Então nós temos um Pai que sempre nos perdoa, mas que não é conivente com os nossos erros. Então todas as dificuldades que plantamos, nós vamos colher sim. Ainda que a gente se arrependa, o arrependimento é muito válido, é o primeiro passo para a gente recolocar no lugar aquilo que a gente tirou. Mas isso não nos isenta de responder de alguma maneira pelos nossos erros. Aquela passagem que fala assim, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, nós precisamos passar pelas provas e expiações, mas não há uma programação para o mal. Então, de tudo que acontece na nossa vida, às vezes acontece, né? Nós temos aqui uma companheira que passou por um acidente recente. A gente pensar assim, nossa, poderia ser pior. Talvez eu esteja resgatando algo, né, de uma forma mais branda, mais amena. Pessoas que passam por cirurgias muito graves, que também é uma forma de reposição do mal que causou a outro lá atrás. Pessoas que trabalham com aborto, né, e vão nascer na outra vida aí com tanta dificuldade de engravidar, com aquele desejo de ser mãe, que quando chega no plano espiritual, que tem consciência do erro que cometeu, vai estudar sobre maternidade, sobre o valor da maternidade, a importância da maternidade lá no plano espiritual, e vai chegar aqui na Terra com aquela ânsia de ser mãe e não consegue. Não estou dizendo que todos os casos estão relacionados a isso, mas a gente tem relatos nos livros espíritas que muitos casos de mulheres que não conseguem engravidar porque praticaram o aborto, ou em si próprias ou em outras pessoas. Então, toda dor que a gente passa, que a gente entenda essas dores como o que a doutrina espírita vai chamar de dor evolução. É a dor que me faz crescer. Quando a gente volta aqui no Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Ele vem narrando primeiro todas as nossas dores, todos os nossos processos expiatórios, e vem falando assim, porque será de vocês o reino dos céus, a recompensa está no porvir, no futuro. Então, quando a gente tem essa fé em Deus, a gente sabe que a gente vai passar por todas essas dificuldades que tem um propósito divino, que é para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria melhora. E na hora que a gente está passando pelas dificuldades, a gente não consegue compreender isso muitas vezes. Não é? A gente atende espíritos na reunião mediúnica, e aí a gente vai falar de Jesus, ele fala assim, de Deus, de Jesus, ele fala, Deus não existe. Jesus não existe. Onde ele estava quando eu passei por isso? Principalmente os espíritos obsessores que estão no processo de vingança, né? Eles falam onde ele estava quando ele fez isso e isso comigo. E aí é tão complicado assim para a gente explicar, assim, olha, se você passou por isso, lá atrás você fez isso também. Porque às vezes a espiritualidade consegue abrir o quadro para o espírito desencarnado, para ele ver, se você passou por isso, mas olha o que você fez lá atrás. E ele fala assim, não sou eu não fiz isso, eu não fiz isso. Né? E às vezes o espírito está tão renitente ali naquele processo de vingança, que ele não se abre de forma nenhuma, a gente tenta convencer, olha, você está se colocando no mesmo patamar que ele. Você quer se vingar dele agora, ele vai se vingar de você depois, e isso é um ciclo vicioso. Esse ciclo tem que ser quebrado. E quando Jesus fala do perdão, é justamente para quebrar esse ciclo. Só que, assim, são espíritos, às vezes, muito complicados a gente conseguir convencer. Aí a gente traça uma outra estratégia, que é a lei de amor, que é convencer pelo amor. Assim, olha, lembra do seu filhinho, da sua esposa, da sua mãe, né, que te aguarda no plano espiritual, que aguarda por um abraço seu, e você está aqui sofrendo junto com o companheiro.
Porque você está fazendo ele sofrer, mas você está sofrendo muito mais. Porque você se aprisionou a ele. Você não consegue sair de perto dele por causa desse processo de vingança que não te deixa ter paz. Não seria melhor para você se você estivesse com essa pessoa que você ama? Se você estivesse nos braços dela agora? Não seria melhor se você não consegue perdoar, pelo menos deixar o companheiro em paz e viver do lado de alguém que te traz essa felicidade que você já não sente há quanto tempo? E muitas vezes a espiritualidade traz essa pessoa na presença, né? E o espírito chora e fala, o céu não é para mim. Volta para o lugar de onde você veio, lá eu não posso ir. Olha a autoculpa, olha o tanto que a gente se coloca abaixo daquilo que Deus quer para nós. Né? Mesmo do lado espiritual, aqui a gente está estudando, a gente está aprendendo. Então a gente vai chegar no plano espiritual com mais leveza, com mais entendimento, com mais aceitação das coisas. Mas esses espíritos que não tiveram essa ocupação, essa preocupação com o lado espiritual da vida enquanto estavam reencarnados, que viveram naquela lei de olho por olho, dente por dente, mesmo depois da vinda de Jesus, né? No espírito da escravidão, a gente atende muitos espíritos ainda apegados ao tempo da escravidão, querendo se vingar daqueles que eram os senhores, né? Os donos de fazendas, os donos de escravos naquela época que estão encarnados agora. E os espíritos continuam perseguindo. Muitos deles, gente, é de estarrecedor, presos ao tronco até hoje. É coisa assim que a gente não imagina que esteja acontecendo, mas o espírito está ali, vivendo aquele momento, porque por causa do ódio, do desejo de vingança, ele não consegue sair dali. É algo que pra gente assim, é surreal a gente falar sobre isso, né? Mas é uma realidade que a gente vivencia na reunião mediúnica. Quem está aqui e participa sabe disso. Então, assim, o tanto que isso comove, o tanto que isso toca o nosso coração e nos mostra que nós devemos deixar de lado tudo isso. Se alguém nos ofende, não vamos perdoar. Situações que a gente pode deixar para lá, vamos deixar para lá, porque Jesus já disse a cada um segundo as suas obras. Eu não preciso cobrar contas de ninguém do mal que alguém me faz, porque é a cada um segundo as suas obras. Né? A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Aqui que nós semeamos, nós vamos colher. E quem está semeando o mal, fatalmente vai colher isso. Então a proposta de Jesus, de Kardec para a gente, trabalhar isso no nosso íntimo. E aí traz mais, né? Kardec ele vem falar assim, que tem fé no futuro. Tem fé no futuro porque sabe que somos espíritos imortais. Que estamos aqui, que aqui na Terra é uma passagem, é a nossa escola, onde nós vamos praticar aquilo que nós estudamos no plano espiritual, aquilo que nós já trazemos gravado na nossa consciência. A lei divina já está gravada na consciência de cada um de nós. Nós já nascemos com ela no nosso íntimo, deturpamos, né, os nossos valores aí com as nossas escolhas que nós fazemos, porque Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Muita gente fala, igual os espíritos falam, onde estava Deus quando isso aconteceu comigo? Deus não olha por mim, Deus esqueceu de mim. Mas não é assim que funciona. Nós fazemos as nossas próprias escolhas. Porque se Deus interferisse no nosso livre-arbítrio, que mérito nós teríamos? Então Deus permite que a gente caia, que a gente erre, que a gente levante, que a gente recomece e erre de novo, de novo, de novo, até a gente entender de uma vez por todas que a nossa conduta não está adequada. Tudo que acontece de negativo na nossa vida é um convite à nossa autoavaliação, à nossa reforma íntima e principalmente entendendo, né, igual hoje nessa conversa com essa mãe que o filho estava preso, deixamos claro para ela, assim, olha, provavelmente nessa vida ele não vai conseguir. Mas continue orando por ele, amparando da forma que você puder, lembrando que nós temos outras vidas pela frente. Né? E aí eu não falei isso para ela, porque às vezes é algo que choca, mas é uma pessoa que provavelmente vai reencarnar com uma deficiência grave, que não vai permitir que ele chegue perto de drogas. Até porque a droga deteriora os neurônios. Então a chance de ele nascer retardado na outra vida é muito grande. E nessa condição ele não vai ter nem como chegar perto de droga. Até que haja o quê? A recomposição do cérebro, dos neurônios que ele danificou. Isso é um processo expiatório, é um processo provacional, que choca. Se a gente fala isso com uma mãe, parece até que ela é evangélica, então assim, não tem o conhecimento espírita, você não pode chegar e falar que tem grande chance do seu filho nascer em outra vida nessa condição, como uma forma de limpar o perispírito, o organismo, e se colocar aqui com a lei de Deus. É uma forma que o nosso Pai, é uma didática, né, que ele usa para nos educar,
para nos ajudar a retomarmos o caminho de onde nós paramos. Tem uma coisa interessante aqui também, que eu queria trazer. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Ou seja, o homem de bem, o verdadeiro espírita, é aquele que faz sem esperar nada em troca. Aí eu ouso perguntar, alguém aqui? Alguém consegue amar sem ser amado? Dar sem receber? Lembrando da oração de São Francisco de Assis, tão linda, que a gente gosta de escutar, que a gente gosta de recitar, né? Amar que ser amado, que eu possa, né, compreender que ser compreendido, dar sem receber. A gente sabe que a gente ainda não dá conta. É muito complicado. Pode falar. Porque nós estamos num estágio evolutivo ainda, psicológico, que a gente precisa muito de validação do outro, a gente precisa muito do reconhecimento e a gente precisa muito de medalha, né? Tem até um desenho, medalha. Ele retrata bem a nossa condição ainda de estarmos dependendo, mas é o orgulho, né? Sim. É o orgulho entrando em ação, isso aí é muito atávico em nós. Exatamente. Não é? São tantos desafios, tantos e tantos que a gente tem que enfrentar, né? E aí, quando eu, preparando o estudo, eu lembrei imediatamente dessa oração de São Francisco, que eu amo essa oração, mas eu tenho plena consciência, eu converso com Deus, falo, Deus, eu ainda não consigo. Eu sei que tem que ser assim, mas a gente tem que admitir que a gente não dá conta. Mas o importante é a gente trabalhar em prol disso. Né? Trabalhar o dar sem receber, principalmente, é muito complicado, porque a gente quer sempre exigir do outro o mesmo patamar que eu ofereço, o mesmo padrão que eu ofereço. Se eu te dou isso, você tem que me devolver na mesma moeda. Não aceito menos que isso. Né? E aí é mais um obstáculo que a gente traz. E aí uma outra questão que Kardec traz. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros. É o homem de bem. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Coisa também que a gente tem muita dificuldade de fazer. Aí eu vou trazer aqui o caso do livro Renúncia, não sei se alguém aqui já leu. É um romance de Emmanuel, psicografado pelo Chico, que é maravilhoso, que vai narrar para a gente a história de Alcione, que era um espírito bastante evoluído, que já estava no planeta mais feliz, embora seja um espírito imperfeito, que estava, né, mais próximo da Terra. Então Alcione já estava numa condição que ela não precisava reencarnar na Terra mais. Mas ela se lembrou de Carlos, que era um espírito que foi o amor da vida dela enquanto encarnada, que ainda estava numa condição de muita dificuldade na Terra. E ela pede a espiritualidade para voltar por amor a ele. E ela reencarna e ela encontra com ele, e a espiritualidade já avisa para ela, quando ela tem essa autorização, eles já dizem para ela, nessa reencarnação ainda não vai dar, ele ainda não vai conseguir. Aí ela fala, mas eu vou assim mesmo, movida pelo amor, pela resignação, pela resiliência, pela renúncia, né? Tanto que o título do livro é Renúncia. Ela renuncia a tudo aquilo que ela já havia conquistado, que não precisava mais passar pelas dores, pelas provas, pelas expiações. E ela passa por muitas dificuldades. O livro é lindíssimo, gente, lindíssimo. O final do livro é de chorar, né? O encontro que eles têm no final do livro. E quando ele vê todo o mal que ele causou para ela, sem saber que era ela, não que ele a identifica espiritualmente, mas que quando eles se reencontram, aquele amor, né, ele vibra, ele renasce, ele resplandece ali naquele primeiro encontro. Mas eu não vou contar a história do livro para vocês verem, tá? Mas ele tem todo o impedimento para eles ficarem juntos, e eles se distanciam, reencontram, se distanciam, e quando eles se reencontram, ele tem consciência de todo o prejuízo que ele tinha causado para ela, sem saber que era ela. Ou seja, se ele soubesse, não teria agido daquela forma. Mas ele tem que agir corretamente com todo mundo, não só com ela, né? Então, o livro Renúncia, ele é um exemplo assim, magnífico dessa questão de pensar primeiramente nos outros, de abrir mão, muitas vezes, dos nossos afazeres domésticos para dar atenção para quem precisa. Às vezes o telefone toca aquela pessoa que você fala assim, nossa, vai ficar meia hora comigo agora, eu tenho isso para fazer. Mas aí a gente pensa, ainda que por uma obrigação, porque ainda, muitas vezes ainda não é algo voluntário, assim, nossa, deixa eu atender, deixa eu ver o que a pessoa precisa, deixa eu escutar. Porque muitas vezes ela quer simplesmente ser ouvida, ela só quer falar, ela só quer desabafar. Isso é caridade, uma forma da gente exercer caridade.
da gente deixar os nossos projetos, as nossas coisas, as nossas prioridades um pouquinho de lado, para dar um pouquinho de atenção para quem precisa. É a gente deixar os nossos afazeres diários de lado para estar na casa espírita fazendo alguma tarefa em favor de alguém. Para estar nas ruas amparando esses companheiros que estão lá, né, querendo muito mais que o alimento material, uma palavra amiga, um aperto de mão, uma orientação qualquer que seja. Muitos deles recebem orientação, estão sem documentos, vai lá, tira os documentos, arruma um emprego, volta para casa, sai daquela condição, porque alguém estendeu a mão. E a gente tem manifestação também nas nossas reuniões mediúnicas de mães que vêm para agradecer por esse auxílio que a gente presta para essas pessoas, para os encarnados, porque as mães estão ali orando, pedindo por eles, e quando a gente ouve, né, esse chamado, esse pedido, se dispõe a sair, mais uma vez, eu repito, da nossa zona de conforto, para estender a mão para quem precisa. Isso é muito importante, né? E a gente já está chegando no final aqui, então deixa eu dar só uma aceleradinha, que tem umas coisas que eu quero falar. O bom espírita, o homem de bem, ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança. E a gente lembra de Jesus, no alto da cruz, quando ele fala, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes a gente olha para os nossos companheiros ali no processo obsessivo, no processo de desequilíbrio, e fala assim, ele não tem plena consciência do que ele está fazendo. Então, assim, ao invés de revidar, de discutir, de brigar, de alimentar o ódio, de querer me vingar, deixa eu tentar entender, deixa eu perdoar, deixar o companheiro seguir. Né? No momento de desatino, alguém na rua, no trânsito, faz alguma coisa que nos incomoda sobremaneira, e a gente olha para aquele companheiro com um olhar de caridade, com um olhar cristão. Né? Quando a gente pensar em buzinar para o outro, em chamar a atenção do outro, alguém me fechou, às vezes a gente fecha o outro também sem querer, quando a gente percebe, nossa, fiz sem querer, mas eu não tenho oportunidade de ir lá explicar para o outro, desculpa, eu fiz sem querer, porque o trânsito é muito dinâmico. Por isso que a gente tem esse olhar, né? A pessoa está colada na traseira do meu carro, querendo passar de qualquer maneira, às vezes essa pessoa está numa situação de emergência, eu não sei, ela está numa situação de desequilíbrio, ela discutiu com alguém, ela não está no bom dia, então eu não vou pirraçar aquela pessoa, deixa ela embora, faz uma oração para ela, que Deus ampare, que vá com Deus, que tenha prudência, que está colocando em risco a vida dele e dos outros, mas que a gente tenha esse olhar, porque se a gente olha para o outro com raiva, com ódio e manda vibrações negativas, além da gente estar complicando ainda mais a situação do companheiro, a gente está complicando a nossa situação também, porque a gente está alimentando o que dentro de nós? Sentimentos negativos, coisas ruins. Então vamos tentar limpar nossa mente, nosso coração, faz uma prece para o companheiro e deixa ele ir. Isso é uma forma de amar. Sim, uma forma de amar o inimigo. E aí a gente vem e fala assim também, que o homem de bem não se envaidece da sua riqueza. Aí eu queria trazer aqui uma passagem do Antigo Testamento, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, o livro de Jó. A história de Jó é linda, é lógico que é uma simbologia, mas a moral da história de Jó é o seguinte, que ele era uma pessoa muito abastada, muito feliz, uma família muito grande, vivia em paz e harmonia. E aí, num dado momento, né, como está escrito no Antigo Testamento, Deus, entre aspas, tira tudo que ele tinha e deixa ele numa condição de muita dificuldade financeira, dificuldade de saúde, a família toda vai embora. E quando Jó está no auge do seu sofrimento, ele olha para o céu, ajoelha e fala assim, Deus dá, Deus tira. Não vim ao mundo, não sairei dele. É simples assim. Então não nos apeguemos às coisas materiais, às pessoas, porque chegamos no mundo sozinhos, entre aspas, né? E voltaremos para o plano espiritual sozinhos. Então façamos o nosso melhor. E aí Kardec tem muitas outras coisas aqui, mas que não dá tempo de falar, mas Kardec finaliza assim, olha, finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar. Todos aqueles que se esforçam, no caminho se acha a que todas as demais conduz. Então, à medida que a gente trabalha essa reforma íntima, a gente tem a certeza de que está no caminho. E, finalizando, eu queria fazer a leitura aqui de Coríntios 13, que é uma carta de Paulo aos Coríntios, que traz uma mensagem maravilhosa, que tem até uma música aí do Legião Urbana, que todo mundo deve conhecer, que Paulo vai dizer assim,
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se importa com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. O que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É o amor que vence todas as nossas dificuldades, todo o orgulho, todo o egoísmo, tudo aquilo que a gente precisa superar para chegarmos à perfeição que Jesus nos convida, né? Agradeço a atenção de todos, que tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana, com o amparo dos nossos amigos espirituais. Até a próxima.